Amém, irmãos? Hoje nós vamos desfrutar do grito de guerra, né? Baseado na mensagem 33. Todos os irmãos receberam a folhinha, né? Lá na recepção. Então, se os irmãos tiverem alguma dificuldade, né? No telão, atrás, né? Da imersão, tem o grito de guerra, né? Para todos os irmãos acompanharem, né? E estar desfrutando. Ó Senhor Jesus. A estrofe 1 fala assim: a bênção escolhi, a voz de Deus ouvi, já me comprometi, disponho a me servir. Amém. Só a palavra viva, amém, faz arder meu coração, jamais se torna um dia, amém, numa morta religião. Ó Senhor Jesus, né? Nós precisamos, irmãos, ter um coração, né, que deseja ouvir, né, o falar vivo do Senhor, né? Assim como os dois discípulos, né, quando ouviu o Senhor Jesus falando, o coração ardia, o nosso coração também precisa arder. Né? Nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, fala comigo. Né? Enquanto o nosso coração não arder, a gente não pode, né, sossegar, né? Ó Senhor Jesus, né, eu não quero, né, desfrutar das mensagens de forma superficial. Né? Nós precisamos ter o desejo de ouvir a voz do Senhor, né, até que o nosso coração arda. Né? Não pode ser nada feito de forma mecânica. Né? Nós precisamos buscar o falar vivo do Senhor, né, porque esse falar nos dá vida e direção. Amém. Eu ganhei muito na última estrofe que fala: o sentido desse mundo já deixou de existir, pois consagro a vida tudo, ó Senhor, a te servir. Então que a gente possa estar consagrando tudo que a gente tem na nossa vida, né, irmãos? Amém. Amém, irmão. A bênção eu escolhi, a voz de Deus ouvi, já me comprometi, disponho a servir. Esse é o único serviço que não precisa de graduação e especialização. Todos estão convocados para servir, né? Não há desculpa, né? Vamos servir como o Senhor precisa de nós, trabalhadores da última hora. Amém. Amém, irmãos? Eu queria que todos lessem comigo. Eu saio do automático. Deixo o convencional. Nas ferramentas pratico. Vivo o sobrenatural. Então eu convido todos os irmãos a vir cá pra frente e fazer o grito de guerra com a gente. Grito de guerra com a gente. Vem pra frente. Fazer de grito de guerra com a gente. Amém, irmãos? Antes de começarmos o grito de guerra, aqui na parte que fala qual é a sua intenção, em vez dos irmãos repetir a mesma frase que eu vai falar, vocês vão falar ser igual a Abraão. Aí vai falar: qual é a sua intenção? Ser igual a Abraão. Qual é a sua intenção? Ser igual a Abraão. Aí vai ser o mesmo jeito na segunda parte, que é: quer ser próspero, irmão? Siga os passos seus, então. Quer ser próspero, irmão? Siga os passos seus, então. Ritmo. A bênção escolhi. A bênção escolhi. A voz de Deus ouvi. A voz de Deus ouvi. Já me comprometi. Já me comprometi. Disponho-me a servir. Disponho-me a servir. Só a palavra viva faz arder meu coração. Só a palavra viva faz arder meu coração. Jamais se torne um dia numa morta religião. Jamais se torne um dia numa morta religião. Por isso saiu do automático. Saiu do automático. Deixa o convencional. Deixa o convencional. Nas ferramentas pratico. Vivo o sobrenatural. Qual é sua intenção? Ser igual a Abraão. Qual é sua intenção? Ser igual a Abraão. Quer ser próspero, irmão? Siga os passos seus, então. Quer ser próspero, irmão? Siga os passos seus, então. Não, é manta a palavra. Não, é mantra a palavra. Resultado, efeito traz. Resultado, efeito traz. Com o Espírito se aciona, ela é viva e eficaz. Com a água da palavra nos prospera o Senhor. Com a água da palavra nos prepara o Senhor. Para sermos noiva amada, e em primor. Para sermos noiva amada. O que noiva dirigente? Que noiva dirigente? Noivo quer trazer de volta. Noivo quer trazer de volta. E desfruta, põe a mente na palavra em sua obra. O sentido desse mundo já deixou de existir.
sentido deste mundo já deixou de existir. Pois consagro a vida tudo, ó Senhor, a te servir. Pois consagro a vida tudo, ó Senhor, a te servir. Pois consagro a vida tudo, ó Senhor, a te servir. Pois consagra a vida tudo, ó Senhor, a te servir. Então consagra. Senhor Jesus, amém, amém, amém. Amém, irmãos? Vamos desfrutar mais uma vez? Ó Senhor Jesus. Tchá, tchá, tchararará. Tchá, tchá, tchararará. A benção escolhi. A benção eu escolhi, A voz de Deus ouvi. a voz de Deus ouvi. Já me comprometi. Já me comprometi, Disponho-me a servir. disponho-me a servir. Só a palavra viva faz arder meu coração. Jamais se torna de uma morta religião. Por isso saio do automático. Deixo o convencional. Nas ferramentas prático. Vivo sobrenatural. Qual é sua intenção? Ser igual a Abraão. Qual é sua intenção? Quer ser próspero, irmão? Siga os passos seu então. Quer ser próspero, irmão? Não é manda a palavra. Resultado, efeito traz. Com o Espírito se aciona, ela é viva e eficaz. Com a água da palavra nos prospera o Senhor. Para sermos noiva amada, Santa Igreja em primor. Ok, noiva diligente. Noiva diligente, Noivo quer trazer de volta. quer trazer de volta. E desfruta, põe a mente na palavra em sua obra. Desfruta, põe a mente na palavra. O sentido desse mundo já deixou de O existir. sentido desse mundo já deixou de existir. Pois consagra a vida tudo, ó Senhor, a te servir. Pois consagra a vida tudo, ó Senhor, a te servir. Pois consagra a vida tudo, ó Senhor, a te servir. Pois consagra a vida tudo, ó Senhor, a te servir. Então consagra, ó, Senhor Jesus, amém, amém, amém. Amém. Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus! O hino que a gente vai cantar agora chama Por Viver na Presença do Senhor. Aqui fala, anelo por tua presença, Senhor. Da alva ao acaso, meu mundo és tu. Não deixes minha alma ter paz e prazer, buscando aquilo que não sejas tu. Irmãos, Abraão foi alguém que andou na presença do Senhor. Até mesmo depois que Sara faleceu, ele continuou na presença do Senhor. Irmãos, quando esse é o nosso encargo, nosso coração, de permanecer, aí vai acontecer, sabe o quê? Aqui no último item aqui do grito de guerra fala assim: o sentido desse mundo já deixou de existir, pois consagro a vida tudo, o Senhor a te servir. Irmãos, vamos desfrutar esse hino. Anelo está na sua presença. A presença do Senhor é bênção para nós. Anelo por tua presença, Senhor. Da alva ao ocaso, meu mundo és tu. Não deixes Não deixes
cheio de defeito nessa noite. Irmãos, mas não esconde a sua face do Senhor. Irmãos, entre para a presença do Senhor nessa noite. Aproveita essa oportunidade. Ó Senhor Jesus! Anelo por tua presença. Da alva ao ocaso, meu mundo és tu. Não deixes minha alma ter paz e prazer, buscando aquilo que não sejas tu. Em cada momento de dor e sofrer, e quando no mundo consolo não há, suspiros e pranto envolvem meu ser, enxuga meu choro e gozo me dá. Em cada momento de dor e sofrer, e quando no mundo consolo não há, suspiros e pranto envolvem meu ser, enxuga meu choro e gozo me dá. Nas vezes que sonho com meu bem-estar, eu oro que nele estejas aqui. Não deixes que tome sem ti decisões, nem busque prazeres alheios a ti. À noite em silêncio, sozinho a orar, te peço bem perto de mim, vem estar. E cada manhã, quando ainda dormir, me chama e faz-me ouvir teu falar. À noite em silêncio, sozinho a orar, te peço bem perto de mim, vem estar. Em cada manhã, quando ainda dormir, me chama e faz-me ouvir teu falar. Ao ler a palavra eu oro, Senhor, faz em cada linha a luz radiar, que veja bem claro meu Salvador e a salvação que vou sempre gozar. Inútil eu venho ao trono pedir, me ouve e graça me vem conceder. Se por meus defeitos não podes me ouvir, não venhas à face de me esconder. Inútil eu venho ao trono pedir, me ouve e graça me vem conceder. Se por meus defeitos não podes me ouvir, não venhas à face de me esconder. E quando eu penso nas bênçãos do céu, anelo ser arrebatado a ti. A minha esperança é teu retornar. Meu gozo é sempre estar junto a ti. Em tua presença me ensina a viver. Da alva ao ocaso, meu mundo és tu. Não deixes minha alma ter paz e prazer, buscando aquilo que não sejas tu. Em tua presença me ensina a viver. Da alva ao ocaso, meu mundo és tu. Não deixes minha alma ter paz e prazer, buscando aquilo que não sejas tu. Aleluia, irmãos. Louvado seja o Senhor pela palavra. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Semana passada,
teve uma adolescente que fez 12 anos. E o presente que ela nos pediu na comunhão com os irmãos era para ser batizada. E ela foi batizada. Vou apresentar para vocês a Ana Lívia, minha filha. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Ela foi introduzida para dentro do corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor, irmãos! Ó Senhor Jesus! Gostaria de chamar aqui na frente um convidado do irmão Rubim, Eduardo. Você quer vir cá na frente, Eduardo? Tá bom aí? Amém? Vem cá na frente para nós orar por você, ué. Para para ele. Tem mais alguém nos visitando nessa noite? Pela primeira vez? Não, amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela vida do Eduardo. O Senhor trouxe ele aqui para ser lavado pela água da palavra. Essa água da palavra, ela limpa e santifica. O Senhor possa lavar ele completamente, Senhor. Saturar todo o ser dele com a sua vida, com a sua presença. Nós abençoamos a vida do Eduardo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos aproveitar e orar pelo profeta, amém, o Joel? Boa noite, irmãs. Louvado seja o Senhor. Também boa noite para você, né, que vai estar vendo essa mensagem depois, ou boa tarde, ou bom dia, né? Bom dia, boa tarde, ou boa noite. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós estamos vendo, né, o livro de Gênesis. Sempre é bom lembrar que nós chegamos na mensagem 33, né? Que tem o título A Morte de Sara e o Casamento de Isaac. Amém? Vamos falar junto? A morte de Sara e o casamento de Isaac. Então, louvado seja o Senhor, irmãos, que esse título, né, desse alimento diário que nós temos visto é o falar de Deus. Amém? E muito importante, não sei se os irmãos, se todos desfrutaram, né, do alimento diário ou mesmo a mensagem, que nós cantamos um hino aqui que fala que hoje eu venho aqui para te ouvir, não é? Então, irmãos, e no início dessa semana, irmão, né, na mensagem nós vimos que Deus, Ele quer falar conosco, amém? E o Senhor quer falar por meio da sua palavra. Só que muitas vezes, irmãos, nós lemos muito, às vezes até mesmo ouvimos muitas mensagens, que é importante, né, irmãos, ouvir mensagens. Mas só que nós precisamos buscar ouvir a voz do Senhor. Porque o Senhor quer falar conosco em cada mensagem, em cada palavra, irmãos. Então, essa noite, né, eu queria aqui, graças ao Senhor, chamar os irmãos para nós abrirmos aqui em Gênesis, no capítulo 23. Amém? Senhor Jesus. Gênesis 23. Amém. No capítulo 23, versículo 1, queria chamar os irmãos para nós lermos, amém? Que é os dois capítulos, né, irmão? 23 e 24, que é os dois capítulos que fazem parte dessa mensagem. Então, aqui, na primeira parte, fala da morte de Sara, né? Que é o capítulo 23. Então, vamos ler aqui do 1 até o 3, amém? Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença da sua morta e falou aos filhos de Et. Ó Senhor Jesus, só até o 3 por enquanto, irmãos. Então, irmãos, aqui, né, esse capítulo fala da morte de Sara. Então, irmãos, não dá para falar todos os versículos, né? Nem pode, né? Que, na verdade, o encargo é que os irmãos também compartilhem, né, irmãos?
E são, principalmente o capítulo 24, são quase 70 versículos, né? E esse primeiro capítulo aqui tem menos versículos, mas tem muitos itens. Então, o nosso encargo aqui, se o senhor permitir, é passar alguns itens, né? E um deles, irmão, é que fala aqui no versículo 1, tendo Sara vivido 127 anos. E no alimento diário falou que Isaac estaria com a idade de 37 anos, né? E Abraão com 137 anos. E Sara, 127 anos. Mas o importante aqui, irmãos, o que o senhor quer mostrar para nós aqui? Nesse capítulo tem alguns princípios. Louvado seja o Senhor. O primeiro aqui, irmãos, é que no versículo 2 fala assim, morreu, né, Sara, no caso, né, em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Então aqui fala de Kiriat Arba. E o nome dessa cidade foi mudado para Hebron. E Hebron significa comunhão. Né? Esse já é um princípio para nós, irmão. Né? Graças ao Senhor que Hebron ele significa comunhão. Então, trazendo para a nossa experiência, irmãos, nós precisamos estar nesse lugar de comunhão com Deus. Né? Se Deus, nós falamos a questão de Deus falar conosco. Mas para Deus falar conosco, nós precisamos ter comunhão com Deus, não é verdade? Então, é um princípio de nós buscarmos sempre ter comunhão com o Senhor, comunhão com os irmãos, comunhão na palavra, porque tudo isso vai trazer luz para nós. E como nós falei no início aqui, irmão, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. E então nós precisamos estar abertos para o Senhor falar conosco, né? Então nós precisamos buscar comunhão com Deus. Às vezes nós ficamos o dia inteiro, né? Nós precisamos trabalhar, estudar, mas nós temos que separar um tempo para ter comunhão com Deus. Né? Não é... Hoje nós temos a imersão, por exemplo, né? Hoje nós vimos alguns pontos aqui. Tudo isso nos leva o quê? A ter comunhão com Deus. Então, assim, até falando no imediato, por exemplo, se nós não temos ouvido a voz do Senhor, nós precisamos o quê? Parar e pedir ao Senhor para falar conosco, né? Então, isso é um princípio que Deus quer falar conosco, irmão. Então, em outro aspecto aqui, né, no versículo 2 também fala, ó Senhor Jesus, levantou-se, o 3, né? Levantou-se Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Et. Irmãos, louvado seja o Senhor, que nesse capítulo fala que Abraão, ele... vou ler o versículo 4, né, que já vai direto aqui, fala assim o versículo 4. Vamos ler? Os irmãos podem ler, por favor. Amém? Então, irmão, no versículo 4 fala assim, sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morte. Irmãos, o outro princípio aqui é que Abraão, ele era um peregrino nessa terra. Então, irmãos, aqui no caso, ele falou, né, para os filhos de Et ali a questão de um lugar para sepultar a sua morta, que era Sara. Irmãos, Abraão, nós temos visto que tem que falar muito que Abraão, ele não tinha o coração nessa terra, irmão. Isso é um princípio para nós, né? Por exemplo, nós estamos aqui, né? Nós trabalhamos, os jovens estão estudando, né? Tudo isso é importante, irmãos. Mas o mais importante é nós cumprirmos a vontade de Deus. Certo? E qual que é a vontade de Deus? Perguntar para os adolescentes, cadê os adolescentes? Qual que é a vontade de Deus? Amém. Irmãos, essa é a vontade de Deus. Que Cristo encabece todas as coisas. Que todas as coisas sejam encabeçadas em Cristo. Irmão, nós temos falado isso, às vezes nós estamos repetindo, mas essa é a vontade de Deus, irmão. Eu não sei se os irmãos ouviram aqui, eu saí um pouquinho aqui, a mensagem de hoje, né? Pedro compartilhou. Ele falou dessa questão. Acho que não sei se a outra mensagem anterior ele falou também, que ele perguntou para a IA, que é a inteligência, no Google, né? Podemos dizer assim, né? Inteligência artificial, né? Qual que é a vontade de Deus? Aí falou, eu não vou falar tudo aqui, porque os irmãos talvez vão ver ou já viram. Mas, irmãos, ali falou várias coisas, mas qual a verdadeira, o livro de Efésios mostra para nós qual que é a vontade de Deus. É que Cristo encabece todas as coisas. E isso é o que Deus quer fazer com a igreja, irmão. Então, louvado seja o Senhor. Então, aqui um princípio, né? Que Abraão, ele não buscava, o coração dele não estava nessa terra. Eu coloquei um versículo aqui,
Gostaria de chamar os irmãos para nós lermos Hebreus 11, versículo 8 e 10, amém? Hebreus 11, versículo 8. Amém? Senhor Jesus, pela fé Abraão, amém? Podem ler, irmãos. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou, versículo 9, pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Vamos ler o 10 de novo? Porque guardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Amém? Então aqui, irmãos, principalmente o versículo 10, né? Fala que ele aguardava a cidade que tem fundamentos. Irmãos, aqui, também na mensagem anterior, nós vimos a questão da bênção e da maldição, né? Que Abraão chegou ali, entre Siquém ali, né? Tinha a questão do Monte Ebal e o Monte Gerizim, a questão da escolha. Irmãos, nós devemos escolher a bênção, né? Não é verdade? E escolher a bênção, no intermediário, o irmão falou que o que é escolher a bênção? É escolher a vida. Então é escolher também a palavra, irmão. Por isso que nós precisamos da palavra, irmão. Não a palavra, podemos dizer assim, de uma maneira tradicional, mas a palavra viva. Tem se falado muito da palavra viva, a palavra corrente, a água corrente, né? Então, hoje também ele falou essa questão da buscar a água corrente, água viva. Então, irmãos, esse precisa ser o nosso princípio, ter esse coração de Abraão, irmãos. Estamos aqui nessa terra, mas é para trazer o reino de Deus. Graças ao Senhor que a palavra tem sido, né, o evangelho do reino tem sido pregado e várias pessoas têm sido ganhas pelo Senhor, por meio das ferramentas, né? Então, louvado seja o Senhor. Mas aqui, irmãos, nesse capítulo, voltando aqui para Gênesis, Senhor Jesus, 23, né? No versículo, Senhor Jesus, tem um outro princípio muito importante aqui, irmãos. Abraão, então, ele buscou esse lugar, irmão. Ele queria sepultar sua morte, né? No versículo 5, ele fala assim, no final do 6, né, fala assim, vou ler de novo o 4, fala assim, sou estrangeiro e morador entre vós, dai-me posse da sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo, ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós, sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te dará a sua sepultura, para sepultares a tua morta. Irmãos, aqui, Abraão, aqui a gente vai ver nesse capítulo, irmãos, que ele queria sepultar a sua morta. Então, ele era um peregrino aqui, irmãos, nessa terra. Ele não tinha um lugar. E aqui adiantando, o único lugar que Abraão adquiriu aqui nessa terra foi esse lugar aqui, para sepultar a sua morte, né? Que está mais para frente aqui. Mas aqui nesse versículo, irmão, no versículo 6, fala assim, ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Eles viram em Abraão esse item, irmão, um príncipe de Deus. Irmão, o que é isso? Isso é um testemunho, irmão. Né? O que as pessoas acham de nós? Será que elas têm visto que nós somos representantes de Deus nessa terra? Irmão, nós temos falhas, não temos? Por exemplo, eu estou falando essa palavra, irmão. Quantas falhas eu tenho? Eu creio que todos nós temos. Mas nós devemos buscar esse princípio, irmão. Ser um príncipe de Deus. Né? Expressar o Senhor nessa terra. Isso é um princípio muito importante, irmão. Então, louvado seja o Senhor. Então, aqui, né, eles falaram, né, que queriam dar a Abraão esse lugar. Mas só que Abraão, irmãos, ele queria pagar um preço, né? Agora vamos ler aqui do 7 também. Então, se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra e diante dos filhos de Et, e lhes falou, dizendo, se é do vosso agrado
que eu sepulte a minha morta. Ouvi-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço, em posse de sepultura entre vós. Louvado seja o Senhor. Irmãos, aqui Abraão, ele rejeitou, né, no sentido assim da oferta deles. Por quê, irmãos? Ele queria pagar um preço. Bom, esse também é outro princípio, irmãos. Né, foi falado essa semana que, graças ao Senhor, nós não vivemos, não buscamos favor político, né, ou favores das pessoas. No sentido assim, irmãos, nós precisamos pagar um preço. Né, por exemplo, igual esse local de reuniões aqui. Né, nós recebemos ajuda de algum político? Graças ao Senhor, irmãos, que eu estava lembrando hoje que, creio que quase todos ou todos nós participamos, não participamos? Com a nossa oferta, nosso grãozinho de areia. Né? Uns ofertam mais, talvez tem condições, mas todos, creio que todos podem participar da obra do Senhor. Irmão, isso é um princípio, irmãos. Né? E o Senhor nos deu isso aqui, irmãos. Graças ao Senhor, né? Não, isso aqui é coisa materiais, tudo, mas nós devemos ser gratos ao Senhor pelo que Ele já nos deu. Eu estou falando aqui na questão do nosso local, né? Não só aqui, mas o Senhor nos deu alojamento na estância, né? Nos deu um sítio. Nós estivemos lá com os irmãos esse dia, né, João? Numa reunião maravilhosa lá. Desfrutamos imersão, grito de guerra. Né? Eu estava lá, graças ao Senhor, e creio que muitos aqui estavam. Talvez você não pôde estar, mas, irmãos, tudo isso é o quê? Que o Senhor tem nos dado para servir a Ele. E nós podemos participar. Né? Não precisamos de favores, porque isso, irmão, vai nos levar a ficar presos, né? Imagina se a igreja, né, se Abraão ali aceitasse, ele ia ficar devendo um favor. Então, irmão, nós precisamos aprender a pagar um preço. Louvado seja o Senhor. E no versículo 10 aqui, eu queria só, no finalzinho, fala assim, eu vou ler o 10 novamente, né? Ora, Efron, o heteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Et, a saber, todos os que entravam pela porta da cidade. Irmãos, aqui na porta da cidade é que foi resolvida essa questão. Isso é muito importante porque está relacionado, irmão, a uma questão de testemunho. E mais para frente, outro versículo falou isso também. E no alimento diário mostrou que, no livro de Ruth, também quando Boaz foi, né, a questão de Ruth ali, a questão que ele poderia assumir, né? Mas ele não fez assim, irmão. Ele teve que buscar quem tinha o direito primeiro. E foi também na porta da cidade. Isso mostra, irmão, questão de testemunho, né? Então, irmãos, o que também essa passagem pode trazer de princípio para nós, irmão? Que nós devemos aprender a pagar um preço, irmão. Pagar um preço pelas coisas do Senhor. Até mesmo as nossas coisas pessoais, não é verdade? Então, aqui há até uma advertência para nós, irmão. Às vezes nós temos que assumir responsabilidade. Aqui, na quinta-feira, aqui nós estávamos tendo comunhão, irmãos, que nós não devemos ficar devendo ninguém, irmãos. Certo? Por exemplo, às vezes até eu mesmo devo, irmão, mas nós devemos procurar pagar nossas dívidas. Se nós devemos uma pessoa ou irmão, né, diante dessa palavra, irmão, nós precisamos ser iluminados pelo Senhor. Porque isso não é bom, isso é entre nós. Né? Às vezes as coisas vão passando o tempo e às vezes nós não consertamos as coisas. Então nós temos, quando o Senhor nos ilumina, nós devemos procurar tratar isso, irmão. Aqui tem um versículo que eu queria ler com os irmãos, em Romanos 13, versículo 8. Senhor Jesus. Em Romanos 13, versículo 8, amém? Ó Senhor Jesus. Os irmãos, se tiver achado, podem ler, por favor. Amém. Amém. Então aqui, ó, vou ler novamente, né? Fala assim, a ninguém fiquei devendo coisa alguma. Irmão, coisa alguma. Exceto o amor. A única coisa que nós
Às vezes ficamos devendo os irmãos, é o amor, não é? Por exemplo, nós amamos os irmãos, não amamos? Mas nós precisamos amar mais, né? Então não tem limite, né? Mas aqui fala assim, a ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Mas principalmente que é a parte A, né? Fala assim, a ninguém fiquei devendo coisa alguma. Irmão, então nós precisamos, se nós devemos alguém, irmão, nós precisamos buscar consertar, pagar a dívida. Né? Isso é um princípio, irmão. E Abraão, você vê ali que ele, nesse capítulo, ele não aceitou, ele queria pagar um preço. Amém? Eu não sei se eu vou gastar muito tempo aqui nesse capítulo, que ainda tem um outro, né? Mas, irmãos, isso é um princípio que nós precisamos aplicar na nossa vida. E outro versículo aqui que eu queria ler também, para finalizar isso aqui, é Mateus 5, 23. Amém? Mateus 5, versículo 23 até o 26. Amém? Senhor Jesus. Aí fala assim, eu vou ler aqui na tela aqui, amém? Vamos ler até o 23, 26, amém? Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. E o 25, entre em acordo sem demora. Irmão, entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. E os 26 fala, em verdade te digo, que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Irmãos, isso é muito sério. Né? Por isso que nós precisamos pedir ao Senhor graça para consertar. Se nós devemos, se nós temos alguma dívida com algum irmão, vamos pedir ao Senhor graça para nós podermos reconciliar, irmão. Porque aqui fala que se nós pagarmos, se nós não consertarmos, enquanto nós estamos a caminho, irmão. Nós agora estamos no caminho. Por exemplo, nós estamos vivos. Então nós temos uma oportunidade. Mas se amanhã uma das partes partem, como é que faz? É muito sério, né? Então vamos pedir ao Senhor graça para nós sermos corretos, irmão. Louvado seja o Senhor. Irmãos, esse capítulo tem muitos itens, por causa do tempo aqui, eu não quero gastar muito tempo mais aqui, porque o capítulo, esse capítulo fala que Abraão, ele pagou o preço, irmão. Aqui mais para frente ali, nós vemos que ele pagou o preço, ele não aceitou a oferta deles. Então nós precisamos ter esse princípio, irmãos. Nós temos que realmente, diante do Senhor, ser correto, irmão. Então, louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, eu queria ler aqui, os irmãos podiam projetar aqui para nós só o ponto da quinta-feira da imersão, o ponto 4. Quinta-feira, ponto 4. Ó Senhor Jesus. Amém? Deu aí? Ainda não? Mas amém, né? Eu ia abrir aqui, mas se os irmãos colocar aí, projetar, amém? Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Deu aí? Não, né? Amém. Vou ler aqui, irmãos. Senhor Jesus. Tem que achar aqui, né? Ó Senhor Jesus, na quinta-feira, no ponto 4, fala assim, Senhor Jesus. Abriu? Aqui fala assim, ó. Deus colocou Abraão. Amém? Isso aí. Estava errado aqui, né? Na caverna de Macpela foram sepultados Abraão e Sara. Depois Isaac, Jacó, e para ali também deveriam ser levados os ossos de José. Esse lugar tornou-se um testemunho permanente de fé, obediência e desprendimento. Abraão não aceitou sepultar seus familiares de favor. Ó Senhor Jesus, amém? Ele pagou o preço. Esse princípio deve permanecer para nós hoje. Ó Senhor Jesus, na caverna de Macpela foram sepultados Abraão e Sara, depois Isaac,
Jacó, e para ali também deveriam ser levados os ossos de José. Oi? Está repetido? Esse lugar tornou-se... está repetindo, amém. Então, amém aqui, né? Está repetindo. Irmãos, então esse lugar tornou-se um testemunho. Então, irmãos, isso mostra que é um princípio para nós, tá vendo? Então, louvado seja o Senhor, né, irmãos? Mas graças ao Senhor, aqui por causa do tempo, vou avançar aqui para o capítulo 24, amém? De Gênesis. Vamos voltar aqui para Gênesis. Senhor Jesus. Gênesis 24, amém? Esse capítulo, irmãos, vai falar do casamento de Isaac, amém? Senhor Jesus. Então aqui eu vou chamar os irmãos para nós lermos os primeiros versículos aqui, até o 3, amém? Fala assim: era Abrão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão a seu servo, ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Então, irmãos, aqui já, esse início fala, né, que Abraão mandou o servo mais antigo da sua casa. Mas o princípio aqui, o versículo 1, fala assim, era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Não, em tudo o Senhor havia abençoado Abraão. E um princípio que foi mostrado, irmãos, que... por que Deus abençoou Abraão, irmãos? Nós devemos ter um princípio aqui, irmãos. Nós passamos por pressões. Abraão passou por pressão, não passou? E Jacó passou, né? Mas, irmãos, por ele perseverar, ele foi abençoado. Né? Ou, por exemplo, nós todos estamos passando pressão, né? Tem alguém aqui que não está passando pressão? Todos nós estamos passando, irmão. Mas se nós perseverarmos, o Senhor também vai nos abençoar. O Senhor já está nos abençoando. Mas o Senhor vai continuar nos abençoando, irmão. Então nós temos que perseverar. Às vezes as coisas ficam muito difíceis, dá vontade de parar, não dá? Mas nós temos que perseverar. Abraão perseverou. E avançando aqui, o versículo 2 fala assim: disse Abraão ao seu servo mais antigo, aliás, disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía, né? Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, que Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Irmãos, aqui, Abraão mandou, né, o servo que representa o Espírito aqui, o servo mais antigo, representa o Espírito, irmão. Aqui nós vemos até um princípio, né? Abraão representa o Pai, né? Deus, não é isso? Aliás, não é isso mesmo, né? E o servo representa o Espírito. Amém? E o Isaac o Filho, né? Então representa o Deus triuno. Então, irmãos, graças ao Senhor por essa palavra, irmãos, que o servo aqui, representado pelo Espírito, ele foi fiel, irmão. Nessa mensagem, são muitos pontos, né? E o tempo, a gente não consegue, às vezes, transmitir tudo, mas mostra que esse servo, ele era fiel, irmão. Ele era fiel, obediente e eficaz. Fiel, obediente e eficaz. Amém? Isso está no alimento diário, né? Então, graças ao Senhor. Aqui avançando mais um pouco, né? No versículo, Senhor Jesus. Aqui no versículo 4, não, no versículo 3 mesmo, tem um princípio aqui muito importante, irmãos. Que é a parte final, fala assim, Deus do céu e da terra, aqui eu vou ler todo para ter o sentido, né? Fala assim, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Irmãos, isso aqui é um princípio. Não tomar das filhas dos cananeus. Foi mostrado para nós no alimento diário, irmãos, que Abraão, esse princípio aqui, irmãos, está em Deuteronômio, mas esse texto veio muito depois, né?
Abraão aqui, por ele andar com Deus, ele teve esse discernimento. Não é? Porque na palavra está em Deuteronômio, mas isso foi depois. Então, por isso a importância de andar com Deus, irmãos. Quando você anda com Deus, Deus revela as coisas para nós. E mostra a direção, irmãos. Então, isso aqui é um princípio muito importante, irmãos. Eu não sei se eu vou dar conta de falar todos os itens aqui, mas existe no alimento diário, eu fui muito ajudado, muito iluminado com relação até a esse aspecto, né? Por exemplo, a questão de buscar a esposa, irmãos. Né? Aqui tem muitos jovens, tem? Jovem solteiro, que tem vontade de casar, né? E, irmãos, mas nós devemos buscar esse princípio, irmão. Buscar daquelas que vão nos ajudar a servir o Senhor. Certo? No alimento diário tem uma parte lá que fala que irmãos, o nosso casamento é para servir o Senhor. Não é, por exemplo, eu sou casado há mais de 20 anos já. Já, né? Já, mas tem irmãos aqui que tem, né, João? Hã? 40? 40, irmãos. Quem acredita tem até mais, irmãos, mas graças a Deus, irmãos. Né? Esse é o princípio de Deus, nós buscar pessoas que nos ajudem a servir o Senhor. Né? Não é só buscar, o casamento não é só para satisfação pessoal, irmão, é para satisfazer, é para cumprir a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Eu ia até ler no Mijar, mas por causa do tempo que eu não vou ler ali, eu creio que os irmãos desfrutaram, mas ali mostra esse princípio, né? Então, louvado seja o Senhor. Mas avançando aqui, ó Senhor Jesus. Eu queria aqui já avançar para o versículo, ó Senhor Jesus. Amém? O versículo 12. Fala o servo, a respeito do servo, fala assim. Eu vou pular alguns versículos aqui, tá, irmãos? Porque não dá para ler todos, né? Fala assim. E disse consigo, ó Senhor, Deus de meu Senhor, Abraão, rogo-te que me acudas hoje e use de bondade para com meu Senhor Abraão. Ó Senhor Jesus, eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Mas quando o servo foi buscar essa esposa, ele chegou no lugar que ele colocou ali os camelos, né, que juntam uma fonte de água, e orou ao Senhor para que o Senhor mandasse uma esposa, né, que ele tivesse escolhido. Então, irmãos, isso aqui mostra que é um princípio, irmãos. Né, esse servo aqui representa o Espírito. Então, irmãos, graças ao Senhor, que o Senhor, Ele sabe todas as coisas. Se nós formos fiéis em seguir o Espírito, Ele vai mostrar aquilo que é a vontade dele para nós. Né? Isso é um princípio, né? E louvado seja o Senhor. Aqui, avançando um pouco mais, no versículo 15, 14. Ó Senhor Jesus, vamos ler o 14 também, amém? Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o canto para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja que designaste para o meu servo Isaque, e nisto verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Ó Senhor Jesus. Então aqui ele tinha orado, né, irmãos? Os textos que vão vir depois, isso aqui aconteceu. Certo? Então isso aqui mostra que Deus é fiel, irmãos. Né? Se nós confiarmos no Senhor, confiarmos no Espírito, Ele vai nos dar a direção certa. Certo? Aqui é um princípio, irmão. Nós dependemos do Senhor. Né? O Espírito, Ele é fiel. O Senhor é fiel. Amém? Louvado seja o Senhor. Agora aqui mais para frente, né? Ó Senhor Jesus. No versículo 16. Amém? Vamos ler aqui o 16. A moça era muito formosa, de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Irmãos, aqui nesse versículo existe um princípio. Né? Esse capítulo fala da Isaque, né? Que o servo foi buscar uma esposa para ele. Irmãos, mas qual que é o princípio aqui? É Cristo e a igreja. Né? Hoje o Senhor está preparando também uma esposa. Você faz parte da esposa? Eu faço parte da esposa, irmão.
Né, da noiva agora, porque isso é o princípio a Bíblia. Esses 2 capítulos, né, é uma história, mas é um princípio. É uma figura para nós, não é verdade? Hoje o Senhor está edificando a igreja, irmãos. Graças ao Senhor. Quem aqui está sendo edificado? Né? O Senhor está nos edificando para se tornar a sua esposa. Quem quer fazer parte da esposa de Cristo? Louvado seja o Senhor. Então, irmão, esse é um princípio que o Senhor está trabalhando em nós hoje, irmão. Então, aqui fala que, né, aqui eu queria ler um versículo aqui em 2 Coríntios. Antes de ir para o 2 Coríntios, aqui no 16, fala assim: a moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Então, aqui fala que ela era virgem. Né? Aqui em 2 Coríntios, vamos ler lá? 2 Coríntios. Amém. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Amém? Fala assim, vou lendo aqui por causa amém? Do tempo aqui. Quem achou pode ler junto, amém? Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Por isso zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado. Irmão, o Senhor tem nos preparado. Quem tem sido preparado? Diz amém. Amém. Irmão, nós estamos sendo preparados, irmão. E graças ao Senhor, onde que Deus está nos preparando? Na vida da igreja. Né? Você é grato por estar na vida da igreja? Eu sou grato por estar na vida da igreja, irmão. Nós somos expostos, não somos? Falhamos. Mas se nós tivermos perseverança, esse lugar o Senhor vai nos aperfeiçoar. Então é muito importante isso, irmãos, que Deus, as pressões vêm, as tribulações, mas tudo isso é por quê? Para nos preparar, para nos tornar a noiva de Cristo. Ó Senhor Jesus. E outro princípio aqui, no versículo, não vou ler todos os versículos, tá, irmãos? Tem muitos versículos, mas no versículo 17, voltando aqui para Gênesis 24, né? Senhor Jesus. Ó Senhor, vamos ler o 17 até o 20? Então, o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco de água do seu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais águas. Tirou-a e deu a todos os camelos. Irmãos, o que nós vemos aqui? Uma pessoa prestativa, diligente. Até no limite diário fala assim: diligência, disposição e serviço espontâneo. Irmão, diligência, disposição e serviço espontâneo. Isso é o que Deus quer de nós, irmão. Será que nós temos sido diligentes? Eu, pessoalmente, né, aplicando as palavras, às vezes não tem sido, irmão. Né? Aqui fala assim, disposição. Isso é muito importante. Aqui fala que ela tirou água. E também no versículo 19 fala assim: tirarei, além de ter tirado por servo, né? Ela fala, no 19 fala assim: acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Irmão, sabe quantos camelos que eram? Eram 10 camelos. Né? Aqui, acho que está no versículo 10, tá? Se os irmãos quiserem ver depois, não vou ler aqui. 10 camelos, irmão. Isso mostra, irmão, que diz que o Pedro mesmo já compartilhou, né, que um camelo é igual uma caixa d'água, né? Mas ele tem que beber água mesmo, porque ele anda pelo deserto, irmãos. Imagina, eu não sei quantas quantidades não, né? Os irmãos falaram 40 na quinta-feira. 40 litros, né? 40 litros é 2 garrafões de água mineral, né? Vezes 10 dá quantos, irmão? 400. 400 litros.
Imagina, dois tambores de 200, né, nós falando? 2 tambores de 200 litros. Estou só dando esses exemplos, só para... Irmãos, não era pouca coisa. Eu não sei como que ela tirava essa água, mas eu lembro que, voltando um pouquinho aqui, saindo um pouquinho, a minha avó, né, na casa da minha avó, eu creio que até hoje tem em alguns lugares, né, cisterna, irmão. Você tirava a água ali, um balde, né, eu não sei quantos litros tem um balde, talvez uns, né? 20 litros, 10 litros, né? 15 litros. Irmão, imagina você encheu 400 litros. Tinha que ter disposição, não tinha? Isso mostra que ela era uma pessoa que é um modelo para nós. Amém? Nós precisamos ter essa disposição para o Senhor. Amém. Né, irmão? Às vezes os irmãos pedem a gente para fazer a coisa, a gente faz. Às vezes, quando não murmura, faz de qualquer maneira, não é verdade? Mas nós precisamos aprender esse princípio aqui. Amém? Não vou gastar aqui muito tempo mais, mas isso é um princípio para nós, irmãos. E ela fez isso com diligência, né? O versículo 19, irmãos, depois os irmãos podem ler, eu não vou ler, está vendo? A gente é muito encargo, mas se eu pudesse ler aqui agora, eu ia ler com os irmãos, mas vou só citar aqui, na King James, fala que ela deu algo aos camelos até eles ficar saciados. Né? Eu estava tocando essa palavra, que isso depois os irmãos podem ver na versão King James, amém? Por exemplo, se uma pessoa te pede água, você pode dar ela água, não pode? Mas às vezes você pode dar meio copo, né? Mas aqui fala que ela deu e saciou os camelos. Então isso mostra que é uma diligência muito grande, irmão. É um encargo, né, que nós possamos tocar nisso, ver que o Senhor quer isso de nós. Amém? Então louvado seja o Senhor. Irmãos, e o tempo, eu queria só concluir aqui, não vou gastar muito tempo, né? Mas outro princípio muito importante aqui, no versículo 32 a 33, fala que quando ela fez isso, o servo, vou ler aqui, né, pelo menos o versículo 32, não, versículo, nossa Senhor Jesus, perdi aqui, amém? Que fala dos pendentes, né? É o versículo 22, amém? Fala assim, tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro, de meio ciclo, de peso, e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos. Irmãos, isso aqui é um princípio também, irmãos, para nós, que fala que ele tomou, né, um pendente de ouro, de meio ciclo, e 2 pulseiras para as mãos. Irmãos, isso mostra que a questão do ouro e esses pendentes significa compromisso, irmão. Né? Nós precisamos servir o Senhor. Né? E esse ouro representa a natureza divina. Né? Nós devemos ser regidos pela vida divina. Fazer tudo na vida divina. Seguir os princípios de Deus. Louvado seja o Senhor. E para terminar aqui, eu não vou gastar muito tempo não, irmãos. Porque o tempo aqui já está... Eu só queria concluir com o versículo 52. Amém? O versículo 52 a 58, fala, tem um contexto, mas o versículo, Senhor Jesus, deixa eu achar aqui, né? O versículo que fala que ela falou que iria, né? Quando o servo falou, 58, né? Versículo 58, fala assim, e a moça correu e contou aos da casa, é isso mesmo? 24, 58. Estou lendo errado aqui, né? 58. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram, queres ir com este homem? Ela respondeu, irei. Irmãos, outro princípio. Ela era resoluta. E nós precisamos ser resolutos em fazer a vontade de Deus. Irmãos, por causa do tempo aqui, eu não vou estender mais, amém? Os irmãos depois podem compartilhar, tem muitos itens, né? Eu só gostaria de terminar aqui orando, né? Orando pelos irmãos, amém? Senhor Jesus, Senhor, obrigado, Senhor, por essa mensagem. Nós queremos ter esse coração de servir ao Senhor, servir na vida divina e ter um coração diligente, Senhor, para que o Senhor possa nos usar para fazer a Tua vontade. Hoje o Senhor está edificando a igreja e o Senhor quer que nós tenhamos esse coração, como de Rebeca. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Nos dê esse coração de servir ao Senhor, pagar um preço. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoa cada irmão que tem esse princípio e tem esse coração
de servir o Senhor com todo o seu ser. Jesus é o Senhor. Amém. Amém, irmão?